E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi o primeiro dia após as sanções serem divulgadas. Muita coisa aconteceu, o tom da imprensa até já começou a mudar em certa parte. Tentei filtrar o que existe de informação relevante pra gente comentar aqui ao longo do vídeo de hoje, e tem muita coisa como sempre. Hoje é 1º de agosto, as coisas também começam a mudar no Brasil, e por que eu digo isso? Porque o parlamento estava em recesso. O judiciário estava em recesso e eles começam a voltar. O parlamento vai até a partir de segunda-feira, o judiciário volta hoje. Se esperem algumas movimentações, iremos falar sobre isso. Mas a estrutura do vídeo de hoje basicamente vai ser: vamos analisar algumas coisas que estão acontecendo, ver a reação em um primeiro momento, que foi 100% esperada em diversas situações, vocês vão entender, são na realidade algumas coisas que a imprensa deveria refletir. Vamos falar sobre o tarifaço. Vamos falar sobre a classe política, vamos falar sobre algumas estratégias que eles utilizam, inclusive contra a direita. Vamos falar sobre o judiciário, e aí, acho que a parte mais curiosa é a parte que acho que mais interessa a vocês, onde teve uma reunião, nem todos participaram dela. Teve informação muitíssima curiosa de que a nota que foi aí, apresentada para o Brasil, ela não foi... Bom, vou falar, não foi unânime. Nem todos concordaram com o que estava acontecendo. Vamos falar assim, vai chegar lá. Enfim, tem isso, tem a reunião com Lula. Aí tem a Magnitsky e as sanções e os possíveis impactos financeiros. O Trump monitorando essa situação, pelo menos que a imprensa está comentando. Algumas movimentações do mercado financeiro. Tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Coloquei num tema só. Vamos nessa, que é pro vídeo não ficar longo. E vejamos. Ontem foi o primeiro dia. Ok? Todo mundo é pego aí no dia 30, no meio da tarde. Então, é aquele choque, não conta, o choque inicial. E ontem foi o dia, que o pessoal botou a cabeça lá no travesseiro. No dia 30, começa a traçar uma estratégia para o dia 31. Gente, obviamente, a coisa que você espera é o quê? Uma demonstração de força, uma tentativa aí de controlar danos através de narrativa. Ou vocês esperam que, a partir do momento aí que existe alguma ação ou reação por parte da direita, o governo Lula e seus aliados, o establishment brasileiro vai aparecer abatido e falar: eu perdi, olha pra mim, oh meu Deus, coitadinho, olha, Bolsonaro venceu. Óbvio que não. E aí você começa a ver as parcerias. Por exemplo, ontem o Alckmin foi na Ana Maria Braga. É um negócio assim que você fala... Sério, gente do céu, o que é isso daqui? O nível de desespero tá grande. Mas, às vezes você acha, que eu posso estar sendo torcedor pra falar, só porque o cara foi na Ana Maria Braga, isso aqui tem cara até que já tava meio que pré-agendado aí nos últimos tempos. Beleza, a turma não tá desesperada não, aguenta aí. O Rodney comenta um pequeno resumo, e eu vou trazer algumas matérias, pra quem não acompanhou nada da rede social, mas acho que ele foi bem no ponto sobre o dia de ontem. Vocês estão reparando como a mídia tá toda com... tá bem tensa, tá com aquele negócio na mão. Todo mundo na força do ódio, desesperadamente tentando produzir agendas positivas para os donos do poder. E naquele clima gostoso de ninguém solta a mão de ninguém. Já deve ter passado na minha tela hoje umas 15 reportagens do tipo: Fulanilson da Silva discorda da aplicação da Magnitsky. A imprensa brasileira parece ter tomado as sanções como se fosse um ataque a ela própria. Sabe por que disso, É porque vai ficar feio para nossa imprensa explicar para o mundo porque não denunciou as violações aos direitos humanos. E não apenas isso, como também em muitos momentos bateu palmas para tudo que estava acontecendo. A imprensa faz parte do consórcio, por isso eles estão com as pregas em chama. Aí veja só. A matéria de baixo é padrão, Tá bem no pacote. Em 6 meses, Trump lidera erosão da democracia dos Estados Unidos. Vocês realmente acham, gente, que a democracia dos Estados Unidos está sendo destruída? Não tem mais democracia? Lá agora é uma ditadura? É mesmo? Você vê que é uma nota que, cara, não é análise, é propaganda. É propaganda de verdade, é pura propaganda. O pior é a matéria acima, da Tati Bernardi. É o que você está pensando que é. O ministro pega no meu cartão. O ministro é o grande responsável pela libido do nosso país. E ela trata o ministro como um sex symbol, essa palavra? Como se um símbolo erótico. Um galã de novela que deixa as mulheres, daquele jeito. Com fogo.
Assim, eu não, sabe, você tá entendendo? O ponto tá chegando. Estão tentando de tudo, até trazer aspectos amorosos pro meio da discussão. Essa é a imprensa brasileira. Matérias como essas não faltaram. Você abre o Globo, é isso. Você abre a Veja, é isso. Você abre a UOL, é isso. Você abre o Metrópolis, é isso. Por todo canto. Eu peguei só duas lá, tava mais fácil. Só para servir de exemplo. Aí, vamos para outra seara. Para falar só de propagandas e narrativas ao longo de ontem. Aí, onde você vai pesquisa? Olha, a Quest do Filipinho Nunes, sócio do Thomas Trauma, lançaram o livro juntos. Para quem não sabe, Thomas Trauma é ex-ministro da Dilma, né? E o Filipinho da Quest. Aí, para falar que, olha, fizemos aqui um levantamento. A creche aqui fez um levantamento e ninguém apoiou. Ninguém aprova o que está acontecendo. Beleza, pode estar certo. Agora tem algumas coisas curiosas, né? Porque a pesquisa, ela cai muito bem, né? Ao gosto de quem paga. O Leandro Ruschel destaca o seguinte, né? A Quest, o instituto favorito da Lula News, afirma que 60% das menções na internet sobre a aplicação da Magnitsky contra o ministro foram contra a medida. E aí eu fui dar uma olhada na pesquisa. A Quest afirma que colheu os dados nas redes entre os dias 28 e o 30. Só tem um problema. A medida foi tomada no dia 30. Como as pessoas poderiam reagir antes do que efetivamente aconteceu? Além disso, o levantamento fala que levou em consideração um site de notícias. Como é que você vai fazer? Como é que você vai colher informação sobre algo antes dessa coisa acontecer? Só que o pessoal vinha comentando sobre isso nos dias anteriores. É meio curioso, né? Aí você vai para o levantamento coletado nos dias 28 a 30, menções sobre assuntos no Twitter, Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, YouTube, além de site de notícias por meio de uma API. Tá, beleza. É meio estranho isso, né? Antes de acontecer, tu já estava colhendo informação. Não sei se essa pesquisa é tão precisa, né? E dia 30 até que horas? Até que horas isso aqui foi colhido? E se você discorda, você é um negacionista. Aí olha que curioso. O Rodney, de novo ele compartilhou a notícia, né? Quest e sanção dos Estados Unidos ao ministro tem repercussão negativa nas redes sociais. Beleza, bacana, massa. Aí ele perguntou pro Grok, que é a inteligência artificial do Twitter, que eu acho que tem acesso, né, à central de informações do Twitter, a toda a base de dados do Twitter, e perguntou: Grok, me diz uma coisa aí, com base aí nas análises, como foi a reação nas redes em relação à questão da Magnitsky, e fala assim, ó: análise de menções sobre a Magnitsky ao ministro, dados do Twitter e da web, julho de 2025. No Twitter, 65% é favorável a Magnitsky. Ou seja, por que é favorável? O que o Grok analisa, considera postagens apoiando as sanções? Ele considera postagens que apoiam sanções, postagens com críticas à censura, autoritarismo, dominadas por direita, por bolsonaristas, ou seja, 65% das postagens, a maioria é apoiando a sanção. 35% negativas, que aí usa o argumento da defesa da democracia, interferência externa. Em redes gerais, né, aí ele pega a Quest, a maioria é negativa, com viés, ele diz, né, com viés esquerdista. Polarização reflete divisões políticas, fontes diversas confirmam abusos, justificando sanções. E aí? Eu fico com o dado da Quest, eu fico com o dado do Grok? É propaganda. No final do dia é propaganda. Pesquisa por pesquisa, também saiu essa aqui que eu acho bem curiosa e eu quero ver como é que o governo vai lidar com ela aí nos próximos meses. O Brasil deve ficar, para 59% dos brasileiros, o Brasil deve ficar mais próximo dos Estados Unidos do que da China. Então vamos ver, né? O Lula aí que fala grosso, que faz, que acontece, junto ao Poder Judiciário, quais serão as decisões. Mas vamos continuar. O tarifaço, não sabe de nada, etc, tudo mais. Na verdade, eu nem queria falar sobre isso aqui agora, porque as outras da tarifa, acho que ficou... Deixa eu ver, tá na dúvida? Ficaram mais pra frente. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Pra ficar na ordem melhor. Antes de falar o tarifaço. Que eu botei um tiquinho pra frente. Bota aqui, ó. Pronto. Vou voltar. Pronto. Aí, vamos continuar. Antagonista. Pedro Cerise. Mercado financeiro. Se você vai na conta do Pedro Cerise, dono do antagonista, você vê críticas ferrenhas ao Eduardo Bolsonaro, ao bolsonarismo. Quem paga a banda
escolhe a música. Pedro Cerise paga, os seus jornalistas escrevem o que ele manda. Eduardo não manda em Rubio. O secretário de Estado americano se encontrou com o chanceler Mauro Vieira, surpreendendo o deputado. Beleza. Vamos ver a CNN. Frente política, as coisas não andaram, não estão andando bem. Sem dúvida, na frente comercial, sim. Volta aqui, ó. Política, as coisas não andaram, não estão andando bem. Sem dúvida, na frente... Na frente política, as coisas não estão andando. Não estão indo bem. Na comercial, mais ou menos. Comercial, sim. Agora, essa reunião de ontem entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, os sinais que eu tenho não são de que foi uma boa reunião. Hoje eu procurei o Departamento de Estado, porque afinal a gente tem só a versão do Mauro Vieira sobre a reunião. E eles não quiseram falar sobre a reunião, só confirmaram que houve a reunião. Hoje saíram comunicados do Marco Rubio sobre a reunião dele com o primeiro-ministro da Romênia, com o primeiro-ministro de um outro país do Egito, e nenhuma informação sobre essa reunião. E aquela declaração do Mauro Vieira de ontem, de que disse para o Marco Rubio que a justiça brasileira é independente, como a justiça dos Estados Unidos, aquilo é um non-starter, é quase um tapa na cara, porque o que o Marco Rubio e todo o grupo trumpista afirma é que a justiça americana não é independente, ela é usada pelos democratas, foi usada, weaponized, como eles dizem aqui, né? Usada como uma arma política para perseguir o Donald Trump. Então, eu acho que não dá pra gente, realmente foi um golaço ter acontecido a reunião, mas pode ter sido um gol contra, pelo conteúdo que a gente sabe do Mauro Vieira, do que ele disse, do que ele próprio disse, e também desse silêncio do Marco Rubio em relação a essa reunião. Tá assim, né? Eduardo pode até não mandar no Marco Rubio, mas se o intuito é demonstrar que o governo Trump pouco se importa, né, com Bolsonaro, com a liberdade de expressão e tudo mais, e vai negociar no primeiro momento para resolver tudo, o Lourival discorda disso, mostra que os sinais em relação ao diálogo entre Brasil e Estados Unidos são os piores possíveis, e o Metrópolis diz que o governo Lula põe sigilo de 15 anos em carta enviada a Marco Rubio. Não sei, me parece que a matéria do antagonista tem como único ponto desgastar a imagem de Eduardo Bolsonaro. Eu tenho pra mim, não sei porquê, sabe, é um sentimento que tá dentro de mim. Aí vamos lá. Líderes do Centrão veem que a postura dos Estados Unidos com o Brasil e o ministro pioram ainda mais clima para anistia. Tá. Desde quando se fala de anistia no Brasil? Já tem mais de ano. Até agora não teve anistia. Já teve convocação, já teve manifestação, mais de uma manifestação. Já teve tentativa de pautar. Foi feito de tudo para pautar a urgência de um projeto e não deixaram. Tentaram de tudo para impedir que sequer coletar assinatura e apresentasse o projeto. Tudo foi feito para não andar. E não andou. E não andou. Não andou. O Hugo Bota, o Columbi deram de certeza que não vai passar. Quem sabe, uma anistia desidratada. Aí agora, a gente vivia num cenário que a única certeza é que não tinha anistia. Era uma certeza, não vai ter anistia no cenário que estava. Aí agora, estamos mais distantes. Nossa. Né? É porque, tipo assim, vamos pensar em termos geográficos. É como se você estivesse morando no Rio de Janeiro e para você alcançar a anistia, você tinha que dirigir até Washington. Aí agora você tá, sei lá, Cabo Frio. Eu não sei nem se Cabo Frio fica mais perto ou não de Washington, né? Mas assim, você tá 3 quilômetros mais distante. É mesmo, até que mais distante. Assim, a viagem era quanto tempo? A viagem era 20 dias de carro. E agora é 20 dias e 10 minutos. Pô, beleza, bacana. Sabe, tu consegue entender? Nunca houve clima. Aí eles querem pegar o que tá acontecendo pra quê? Pra falar pra direita, pras pessoas. Olha lá, ó. Você tá vendo? A anistia, rapaz. Agora a anistia começa a andar. Por culpa do Eduardo Bolsonaro, a anistia não vai andar mais. Por culpa do Trump, a anistia não vai andar mais. Aí tu pega a matéria, tu vai lendo o último parágrafo da matéria, refuta a matéria.
O clima para anistia já era muito ruim desde o início do recesso parlamentar. Ah, já era ruim! Ah! Como mostrou o Estadão, o sentimento era o mesmo, tanto no Supremo quanto no Congresso. Ou seja, já era ruim. Aí piorou, né? Nossa. Tava em 0,2, agora tá 0,1. Nossa, meu Deus do céu, velho. Maldito Eduardo Bolsonaro. Aí na mesma linha vem a Folha de São Paulo. Centrão isola bolsonaristas. Vem cá. Teve algum momento na história do Brasil, de 2019 pra cá, que o bolsonarismo não esteve isolado? O bolsonarismo foi expulso do PSL. Expulso. Assim, basicamente os mandatos foram tomados, porque os deputados foram suspensos, não, assim, tiveram suas comissões tomadas por punições que o Bivar aplicou lá atrás. Não sei se vocês vão lembrar disso daí. A confusão que foi, inclusive, a disputa pela presidência da Câmara de 2021. O pessoal brigando porque o Bivar queria pegar os deputados que estavam excluídos e tirá-los da possibilidade de direcionar para qual bloco o partido iria pender. Para o bloco do Baleia Rossi, para o bloco do Arthur Lira. O pessoal tem que fazer uma carta de movimentação, consultar a consultoria jurídica da Câmara. Aí a gente ficou sem partido por um bom tempo. Teve um partido só por questão de eleição, se elegeu. Todos os projetos da direita não têm nenhum apoio, os projetos ideológicos mesmo, para valer nenhum. Sempre esteve isolado, sempre foram lutas isoladas. Então, assim, o Centrão isola. Não isola. Isola da ideia que, assim, que até então estávamos unidos e agora está isolado. Não, tá do mesmo jeito, nada mudou. É pura narrativa atrás de narrativa, cara. É só propaganda. É só propaganda. Aí, não, mas lá, maldito Eduardo Bolsonaro, olha o que Eduardo Bolsonaro fez, o Eduardo Bolsonaro isolou o bolsonarismo. O bolsonarismo tava tão forte, né, gente? O bolsonarismo era a maioria, tudo que o bolsonarismo queria passava na Câmara. Foi só Eduardo Bolsonaro fazer o que fazer, né? E essa aqui é melhor ainda, ó. Para investigadores e ministros do Supremo, cerca Bolsonaro se fechou. Ah, não. Eu até escrevi, né? Sendo irônico, sim. Até ontem, todos sabiam que Bolsonaro ia provar sua inocência, que Bolsonaro seria absolvido por 5-0, com direito do Lula fazendo um pronunciamento nacional pedindo desculpas. Aí ontem, tudo mudou, né? Aí agora Bolsonaro perdeu. Até ontem, gente, tava tudo indo bem. Aí ontem o cerco se fechou. Como é cansativo. Todos os jornalistas de todos os portais Não, todos os jornalistas não. Todos os portais da imprensa tem pelo menos um jornalista que ao longo dos últimos meses, a própria Veja, deixou claro que o que estavam fazendo contra Bolsonaro é um julgamento de cartas marcadas. Se é um julgamento de cartas marcadas, o cerco já está fechado há muito tempo. É pura narrativa. Aí ontem também teve a história que o Trump arregou no tarifaço. Aí vamos começar por aqui. Olha lá, ó. Trump lá meteu 10%, tá vendo lá a tabela, não sei o quê, os 40% também. Aí o Samuel Puncher, né, pediu um e-mail, né, enviou um e-mail, recebeu como resposta, ele colocou ali, né, pra tentar entender aí a tarifa do Brasil, porque o pessoal não tava entendendo. Aí ele explicou, gente, olha só, nesta lista publicada hoje pela Casa Branca, o Brasil vai aparecer com a tarifa de 10% mesmo. É aquela tarifa recíproca que não foi negociada desde abril. É por isso que no decreto de ontem, Trump adicionou mais 40% ao Brasil sob outra justificativa. E assim totaliza os 50%. Porque até isso o pessoal estava falando que era mais 50%. Não, Trump se acovardou. Aí vai lá. Trump aplica sanção ao ministro e anuncia tarifaço desidratado. Super desidratado, né? Não tem nada. Aí o Arthur fala, né? Precisamos salvar a economia. Tarifaço desidratado. O Globo tá chateado pelo fato que o tarifaço do Trump só atingiu só 64% das exportações, né? Só 60%. Diz, meu Deus! Olha só, né? Olha só 64%. Muito desidratado. Obrigado aí, Trump. Trump fraquejou. Olha esse. Esse é melhor ainda. Tarifaço de Trump flopou. Flopou, gente. Flop. E abriu oportunidade para o governo brasileiro esfriar a crise. Eu tô vendo como tá esfriando a crise, né? Botou até sigilo na carta do Marco Rubio. Nossa. Sensacional.
Flopou demais, viu? Só coisa da imprensa. Eu não vou trazer aquelas análises de como Eduardo Bolsonaro é um fascista, né? O editorial do Estadão de hoje é Trump e a Internacional golpista. Eu falei, não vou nem abordar, não vou nem perder meu tempo com isso daqui. Aí o tarifaço desidratado, né? Que flopou. Isenção da Embraer no tarifaço pode ser retirada em breve. Há uma expectativa de que no Congresso dos Estados Unidos seja aprovada uma lei para sanções secundárias a países que façam comércio com a Rússia. Elas seriam de 500%. Esse projeto de lei já conta com apoio bipartidário, tanto dos democratas quanto dos republicanos. Dos fertilizantes hoje usados no Brasil, 30% são importados da Rússia. Olha que bacana, né? O Brasil seria frontalmente atingido e a ideia aqui em Washington é que seja. Não haveria nem os democratas para chiarem pelo contrário. Não adianta nem pedir ajuda para o Biden. Aí você fala, será que isso pode acontecer? Será que existe algum cenário? O Vinícius comenta, a coisa pode piorar absurdamente. Além da questão da Embraer, que pode perder a isenção, podemos tomar mais 500% de tarifa por fazermos comércio com a Rússia, se o Congresso americano aprovar esta lei. Será mesmo que isso aqui pode acontecer? Eu não sei. O que eu sei é que quem tem medo. E um dos países citados ao lado do Brasil e da China, que podem ser punidos com essas sanções por comprarem da Rússia, era a Índia. E o que é que a Reuters, a agência americana, anunciou ontem? Refinarias estatais da Índia paralisam compra de petróleo russo. Deve ser só uma coincidência, né? Por aí não, fala assim, acordei ontem, eu não vou comprar mais não. Não vou comprar mais porque não sei. Pura coincidência, não tem nada a ver com possíveis sanções. Nada. Confie na imprensa brasileira. A mesma imprensa que falou que o Trump ia perder, o Trump ganhou. Que Eduardo não tinha acesso, Eduardo tem acesso. Que não ter visto cancelado, visto foi cancelado. Que não ter sanção, a sanção veio. Que não ter tarifaço, tarifa veio. Confie na imprensa que nada vai acontecer. O Globo até diz, né? Nenhuma mídia brasileira repercutiu isso. Trump disse semana passada que mediria 100% de tarifa em quem comprasse petróleo russo. Ai. Tereza Cristina fez questão de compartilhar o seu fracasso para o país. Né? Ela está entorpecida pelo próprio fracasso. Né? Obrigado, senador Tim Kaine. Aí eu vi essa imagem aqui, eu falei, essa imagem com esse funil aqui meio azul, eu acho que ele é democrata, viu? Eu acho que ele é opositor do Trump. Aí eu fiquei convicto depois que eu li a resposta do Paulo Figueiredo, que diz, gênia, nada como construir pontes encontrando/agradecendo a um senador democrata, antagonista radical do Trump e cúmplice do que a administração Biden fez para tirar a eleição de Bolsonaro. Nota 10. O agro brasileiro está ferrado com a representante destas. Cara, nos últimos dias, por falar da Tereza Cristina, eu comecei a receber e-mails de pessoas do agro também me procuraram, falaram assim, cara, você devia ir atrás das ligações da Tereza Cristina com a JBS. Eu falei, nada, não me diz uma coisa dessa, não. Enfim, né? Essa nobre senadora. Esse é o banco de reservas que a direita tem, né? Imagina você precisar da Tereza Cristina para resolver uma coisa do agro. Melhor que ela, só o Pedro Lupion. Aí agora de madrugada, saiu uma matéria no Globo falando um pouco sobre essa visita. Sensacional. Por que senador da base de Trump faltou a encontro com comitiva do Brasil nos Estados Unidos, né? Por que a Tereza Cristina não conseguiu colocar uma foto com algum senador aliado aí do Trump? Segundo a equipe do blog apurou, com fontes próximas da Casa Branca, Graham, que é um dos que defendeu enfiar sanção em países que compram da Rússia, Graham foi aconselhado por correligionários no Senado a desistir da reunião. Na prática, os parlamentares brasileiros só conseguiram se reunir com opositores de Trump. Eles foram alvo de uma articulação de Eduardo Bolsonaro, que afirmou nas redes estar trabalhando para que eles não encontrassem diálogo. O Eduardo falou e fez de novo. Ele fala e fala e ele faz e faz de novo. É incrível, né? É incrível o poder que esse rapaz tem. Como é que o Merval Pereira disse? Rapaz, tudo que o Eduardo tá falando que vai acontecer está acontecendo. Eu estou incrédulo. Dos 9 políticos
com quem a turminha da Tereza Cristina e do astronauta se encontraram. Dos 9, 8 são democratas. O republicano que eles encontraram é o Tom Tillis, da Carolina do Norte. Mas ele está queimado na Casa Branca e pouco teria a agregar à missão de Brasília. Tillis foi um dos 3 senadores do seu partido a votar contra o mega pacote orçamentário de Trump. E ciente do desgaste junto ao presidente, já anunciou que não disputará a reeleição no ano que vem. Você acha que tem algum tipo de seriedade no que está acontecendo? Gente, essa viagem aí pra mim é desvio de caráter. É desvio de caráter. Sei lá, nos últimos dias eu andei pensando sobre... Cara, o Brasil tem jeito? Óbvio que tem. Tudo tem jeito. Mas como é que dá jeito no Brasil? Eu fiquei pensando, né? Eu não li 2.000 livros na minha vida dos demais diversos assuntos. Mas uma coisa que eu tenho pra mim é que pessoas virtuosas, pessoas bem intencionadas, fazem boas coisas. Porque é um princípio cristão. Uma árvore boa não dá maus frutos. Então, acho que um dos critérios a serem utilizados é votar em pessoas de caráter. Quando você vê uma turma como essa, pautada na mentira, na enganação, tentando maquiar verdades e só aparecer. O único intuito é aparecer. É fingir que estão fazendo alguma coisa quando você está vendo claramente que eles não estão fazendo nada. Essas pessoas não merecem ter cargos públicos. São todos farsantes. Eles não têm nenhum compromisso com o Brasil. Estava claro desde o início tudo o que estava acontecendo. Aí, o Paulo Figueiredo do Vanguarda comenta isso daqui, antes da gente ver o post do astronauta. Mas tá ali. Agora a Alckmin e até o astronauta dizem que trabalharam para as isenções da tarifa. Vocês não têm vergonha na cara mesmo, né? Não conseguem nem serem recebidos. E o Vanguarda complementa falando, eu testemunhei que o deputado Eduardo Bolsonaro trabalhou intensamente para poupar o agro das sanções americanas. Ao contrário do noticiário oportunista, não foi o Alckmin, muito menos a tal comitiva do Senado que fez turismo nos Estados Unidos. Chega a ser risível, alpinistas tentando surfar politicamente num tema que eles não têm nenhuma noção realista do que de fato ocorria. Vocês não fazem ideia. Aí tá ali o astronauta. Nos últimos dias, participei de uma agenda intensa com senadores nos Estados Unidos buscando soluções para evitar prejuízo ao Brasil. Logo após nossa passagem, a gente passou lá, rapaz. O Trump publicou um decreto com 700 exceções. Foi só eu passar, o Trump me viu, só astronauta. Vou tirar 700, pronto. Rapaz, é lenda. Lenda. É gente que não tem caráter. Não tem caráter, não tem o espírito público. Esse cara devia renunciar ao cargo. Aprontou no início do ano, lançando sua candidatura, o cara que nunca moveu uma palha pela anistia, pela liberdade de expressão, por nada, e agora vem com essa. Conseguimos ampliação do prazo e, pelo decreto, algumas áreas estão protegidas. Conseguimos! Quem? Tu conseguiu, foi? A articulação foi importante. Foi mesmo. Melhor que o astronauta só esse daqui. A Gazeta do Espírito Santo. A carta de ferração a Trump deu resultado. O presidente dos Estados Unidos parece que se sensibilizou com a simpática, mas firme, carta do prefeito de Cachoeiro. Eu não sei onde é que fica, acho que é no Espírito Santo, né? O prefeito de Cachoeiro, enviado a Washington, e livrou o quartízito, material que representa grande parte das exportações do setor de rochas naturais, da absurda taxação ou sanção de 50% de imposto aos produtos de exportações brasileiros. E mostrando que a humildade é atributo dos grandes vencedores de grandes contendas. Teodorico Ferraço foi às redes sociais na noite de última quarta e humildemente agradeceu o gesto da Casa Branca por ter livrado as pedras cachoeirenses da tarifa. Pronto. Teodorico Ferraço, o homem que salvou o Brasil. Tu já ouviu falar dele? Tu tá sabendo agora. Parabéns, Teodorico. Como as pessoas elegeram um cara desse? Isso aqui não é página de humor, não, gente.
Alguém tinha que costurar uma lona bem grande e jogar no Brasil, porque já tá um circo, né? Só falta a lona pra oficializar. É um circo que tá acontecendo. Aí vamos lá, vamos falar sério. Ontem, curiosamente, eu achei engraçado. A CNN levou esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz é especialista do IDP. Sabe o que é o IDP, né? Uma das maiores instituições de ensino desse país. E goza aí, né? Da sua pedra filosofal fundamental. Não é filosofal, é fundamental. Filosofal mesmo, do Harry Potter, que criou tudo. A pedra filosofal, quem criou esse grande instituto. Gilmar Mendes, o grande procurador-geral da República, também Qual é o nome dele mesmo? Nem lembro o nome do nosso PGR, o Gonê. O Gonê também já participou desse processo, só os melhores. Aí tava lá o cara do IDP, né? A turma agora vai analisar o cenário, Brasil e mundo, as movimentações dos Estados Unidos. E parece que a ficha tá começando a cair aí na cabeça do pessoal, parece. Eu acho que a gente não deve menosprezar, pensando nessa relação política, o que a matéria trouxe e o comentário do Steve Bannon em relação ao olhar para o Brasil, né? E aqui talvez sem querer ser excessivamente didático, mas assim, se a palavra for mudar regime, e aí entendendo por regime democrático, aí a coisa ainda é pior. Mas poderia argumentar e falar, olha, os caras não gostam da esquerda brasileira, a gente já viu isso em alguns outros lugares, uma tentativa dessas figuras expoentes desse conservadorismo e muito filiado ao governo Trump, de se não influenciar diretamente, mas pelo menos repercutir temas políticos em diversos países, independente de geografia, de nível de desenvolvimento, dá pra gente pescar vários desses exemplos. Aí uma coisa é essa dimensão, tá? Tudo bem, a gente gostaria que trocasse o poder lá. Agora, o problema é se realmente tiver alguma visão ainda mais ambiciosa, nós estamos falando do regime democrático, e aí entra a questão de reconhecimento de resultado eleitoral, de qual vai ser o olhar que o governo americano vai ter para o processo eleitoral brasileiro de 26. Então, eles não encaram o regime brasileiro como um regime democrático. Na palavra dos ideólogos e do Maga, como o Lorival também nos descreve a visão do entorno de Trump em relação ao Brasil, este não é um regime democrático, este é um regime de esquerda, um regime dominado no fundo por comunistas, que estabelecem via o judiciário uma ditadura que eles quase usam a expressão usada aqui na briga política brasileira, a ditadura da toga. Então, os americanos eu quero dizer nesse sentido, aqueles que estão tomando essas decisões na Casa Branca, encaram o regime brasileiro assim, nesse sentido o regime change. Quer dizer, não esta esquerda, eu diria, nenhuma esquerda na visão deles pode governar em lugar algum, mas no Brasil especialmente, Thaís. Não, eu queria saber exatamente porque assim, isso tudo vai... nós já estamos vivendo o período eleitoral, né? Isso já estava antecipado antes do Trump chegar com ter dado esse tiro de canhão no Brasil há quase um mês. E o preço de mercado estava se formando pela percepção do que vai ser a eleição do ano que vem. E o tabuleiro mexeu completamente, né? O Lorival usou a expressão do checkmate, o tabuleiro mexeu completamente. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que a gente está, no fundo, tentando delinear cenários para, o que pode interromper esse processo. A gente já viu que não vai ser fácil, até porque, pelo menos, vai ter mais material. Amanhã ou depois vem o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, e seja ele ou não só o bode expiatório, só a justificativa formal, isso muito possivelmente abre as portas para uma nova rodada de ações nessa direção. Levando a sério o que a gente está aprendendo agora desses ideólogos americanos, ou pelo menos aqueles próximos da Casa Branca, tem em relação ao Brasil, basicamente nós estamos falando como é que eles vão lidar com a eleição de 26. O que não é propriamente uma novidade, porque quando o Lula ganha no último mandato, os Estados Unidos aí, sob Biden, rapidamente já foram lá, reconhecendo o resultado. Aliás, uma jogada combinada. Muito provavelmente uma jogada combinada. O Biden ligando pro Lula, reconhecendo, jogada combinada. Por isso que eu falo pra vocês, sabe? Assim, beleza, você segue se preocupando com a China, mas o Lula deve favores pro Biden, pra CIA, né? Pros democratas, pro Macron, pro Soros. Essa é a turma aí que o Lula tem que, né, andar na linha. E, enfim, né, dar esclarecimentos. Mas vamos terminar aqui.
informação que temos é que foi combinado. Então agora não vai Tinha um celular pronto para receber a ligação do presidente americano como endosso ao processo eleitoral brasileiro, dizendo assim, nós já reconhecemos que o Lula é vencedor. Isso foi feito pelo Biden em uma jogada combinada. Muito possivelmente 26, a depender do resultado, a gente vai ter mais um choque. Por isso que eu acho que não dá para menosprezar o que a gente está discutindo nessa edição do WW, porque pode ser achar que uma solução para o comércio, em alguma medida, e um esfriamento da borbulha vai nos tirar da rota de confronto. É mais ou menos por aí. Ai. Agora é curioso, né? A galera bate palma quando é os democratas, quando é pro Lula. Aí quando não toca a música que eles querem ouvir, começa, não, porque o Bannon, não, porque a extrema-direita, não, porque eles não aceitam esquerda, não, porque eles enxergam como comunista. Não, assim, ué, pai, calma aí, pô. Vocês não falaram aí todos esses meses que nada ia acontecer? Nada ia acontecer. Nada. Relaxa aí, cara. Relaxa aí, irmão. Agora vamos pra parte curiosa. Era quase hoje, 11h59 da noite, sai essa nota curiosíssima, rapaz. Maioria da corte se recusou a assinar carta em defesa do ministro. E essa matéria, ela tem algumas coisinhas a mais que a tornam mais interessante e eu acho que demonstram uma certa credibilidade na informação. O Poder 360, ele tem um certo respaldo, né? Por estar em Brasília há muito tempo, vários ministros já consideram várias entrevistas, eles realmente têm, de vez ou outra, alguma informação exclusiva. Aí ele fala o seguinte, ó, não houve consenso, segundo apurou o Poder 360, mais da metade, ou seja, pelo menos 6, considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Essa atitude dos colegas foi uma decepção para o ministro, que esperava ter unanimidade a seu favor. Optou-se então por uma nota institucional e em tom ameno, assinada pelo Barroso. O texto sequer menciona os Estados Unidos. Pensou-se então em outra saída. Um jantar, uma alvorada, para todo mundo. Né? Todo mundo tá lá. A festa da fruta com Lula. Barroso foi comissionado por Lula para convidar todos os magistrados. Nova frustração. O quórum foi apenas de 6 dos 11 ministros. E, talvez pudesse ser só 5. Por quê, né? Quem faltou, em primeiro lugar? Quem faltou? Mendonça, o mudinho do Bolsonaro não foi? O Cássio Nunes não foi? O bolsonarista Luiz Fux não foi? A senhora Carmen Lúcia não foi? E o ministro Dias Toffoli também não foi. E por que podia ser 6? Porque segundo o Poder 360, eles falam assim, ó, Lula pretendia produzir uma foto para demonstrar unidade, apareceriam ele e os 11 ministros juntos, de mãos dadas, defendendo a soberania do Brasil. Vai ser lindo, né, ver Lula com todo mundo. No final, só 6 foram. Lula acabou conseguindo demonstrar de forma clara um racha dentro da corte. Obrigado, Lula. A divisão de 6-5 havia sido antecipada no horário do almoço de quinta-feira pela segunda edição da newsletter do Drive. E essa informação é interessante. Essa matéria ela sai 11h59 da noite, mas eu vou mostrar para vocês essa segunda edição do newsletter. Na hora do almoço o cara falou, ó, o jantar de hoje à noite só vai 6. No jantar de hoje à noite só vão 6. Só irão 6. E eles acertaram. Então parece aí que realmente pode ter um certo racha. Mas calma. Entre os 6 que compareceram, um foi a contragosto. Aí que eu tô falando. Podia ser apenas 5. Edson Fachin, que no julgamento do Marco Civil da Internet votou junto com os bolsonaristas pela liberdade de expressão. Edson Fachin esteve na alvorada só porque será o próximo presidente da corte daqui a menos de 2 meses. O Fachin achou que mesmo contrariado seria ruim do ponto de vista institucional faltar ao evento, até porque o seu vice será justamente o ministro. Há um sentimento na corte de que o ministro está levando todos da corte para um caminho sem volta. Na decisão em que mandou colocar a tornozeleira no Bolsonaro, ele chegou a sugerir tacitamente que os Estados Unidos são inimigos estrangeiros do Brasil. Isso pegou muito mal, isso chegou nos Estados Unidos, conforme a apuração do Metrópolis.
Não tá na matéria do Polícia 60, mas eu tô lembrando porque a gente comentou sobre isso em vídeo. Esse tipo de linguajar foi considerado impróprio pela maioria dos ministros. Aí você vai ver a newsletter que eles publicaram mais cedo, é privada, mas eles deram acesso público só para provar. Isso aqui está na hora do almoço e falava assim, ó, jantar, adesão parcial. O jantar seria à noite, eles falaram muito antes do jantar. Lula chamou os 11, a ideia é fazer uma reunião, soberania, só que a adesão para hoje tem sido parcial. Eis o placar do momento. Naquele momento à tarde dizia, ó, quem deve ir? O ministro, Zanin, Fachin, Dino, Gilmar e o Barroso. Quem deve faltar? E cravaram. Cravaram. E por que isso importa? Esse placar de 6-5 é um sinal da primeira fratura real no Supremo sobre como a corte tem se comportado em anos recentes. Barroso e Lula têm tentado aumentar o quórum. Não está fácil. A ver. Ui. Gente, tem uma coisa em tudo que está acontecendo que é o seguinte. Eu tô repetindo isso porque a imprensa está com o pé no acelerador. Só matéria para tentar moldar a opinião pública através de propaganda. E tem muita gente também que só lê o que sai na direita. E que eu também acho que tem que ter um meio termo nisso. Mas, quando você olha para essa situação, o que está acontecendo, e eu falo, gente, é um processo que vai demorar de qualquer forma. E, isso é a Magnitsky, que vocês esperam o quê também? Talvez vocês todos, pode até parecer piada, pode parecer que eu tô falando para agradar, mas talvez vocês todos tenham um entendimento maior dos problemas decorrentes da Magnitsky do que os ministros. Aí você fala, você tá louco, os caras são juristas e tudo mais. Pessoal, lembrem do julgamento do Marco Civil da Internet. O ministro Dias Toffoli, ele não chorou porque ele é um ator. O ministro Dias Toffoli, ele chorou porque ele realmente acredita no que ele tá falando. Quem usa a rede social fala, cara, os caras não conhecem o que é internet. Uns falam, obviamente, né, por questões políticas. Os outros realmente não conhecem, não entendem. Então, até a ficha cair, eu acho que vai levar um tempinho. E, inclusive, pelo tipo de nota que eu já comecei a ver ao longo do dia de ontem, a gente vai ver uma já sobre a tal da Magnitsky, que vocês vão entender. Eu acho que são pessoas tentando avisar para os ministros, falar, cara, olha só, eu acho que é um pouquinho mais complicado do que vocês estão falando, sabe? Eu acho que vocês deveriam tentar se informar um pouquinho mais. A turma da esquerda, ali, o Brasil 247, atacando o Fux, o Cássio e o Mendonça. Talvez aí no próximo já vão atacar a Carmen Lúcia e também o ministro Dias Toffoli. O Marco Aurélio apareceu aí, eu não vou dar play nesse vídeo porque tem mais coisa no vídeo hoje, não quero atrasar, mas o Marco Aurélio concedeu entrevista ontem falando que ele está sem palavras para descrever o gesto, o dedo, não esse, né? O outro dedo, o dedo do mal. O dedo que fica entre o anelar e o indicador, que mostrou lá no ginásio do Corinthians. Eu não acredito. Como já se bastasse o presidente da corte que falou perdeu o mané, ele acha que tá faltando modos para os seus ex-colegas. Aí vamos lá. O ministro Barroso, né? Tem ascendência judaica. Ou não sei se ele é convertido, mas eu sei que ele, né, não tá feliz com esse posicionamento do Lula, né? Barroso pede que o Brasil fique na aliança para a memória do Holocausto. A gente tá caminhando para um cenário bem complicado, sabe? Vai ser difícil manter a coisa unida e com uma certa unanimidade. Eu acho que a própria comunidade vai cobrar o Barroso. A comunidade no Brasil, ela é bem organizada. Ela é bem organizada, sabe? Eu acho que vai ter algumas manifestações. E acho que vai ficar até meio feio, né? Se o Lula fizer isso daqui. Então, a gente tá caminhando para um cenário complicado. Complicado. Aí veja. Ontem a CNN trouxe a informação. E eu digo para vocês que é por aí mesmo. Hoje da madrugada a Globo solta isso aqui, dando validação, falando que realmente isso aqui aconteceu. Essas movimentações aconteceram. E começaram aí certas aproximações. Tentativa de construção de pontes com interlocutores. Ontem, inclusive, a gente entrevistou Eduardo Bolsonaro. Já tá lá no site do Quinto Elemento, se você não viu, entrevista exclusiva. A gente gravou com ele de manhã e eu perguntei para ele sobre interlocutores, se tem já diálogos. E Eduardo falou e, assim, a entrevista, eu tava gravando com ele, era 9 da manhã no Brasil que a gente começou a gravar. Então foi antes de sair isso aqui. Quando vi isso aqui, eu falei, rapaz, tá na mesma linha do que o Eduardo falou. Escute só se você já não viu.
Horas antes da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aliados de Bolsonaro disseram ao ministro Gilmar Mendes que o meio para estancar a crise entre bolsonaristas e a cúpula do Poder Judiciário seria enviar para a primeira instância as ações da trama golpista e que envolvam o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, tirar do Supremo Tribunal Federal e mandar para a primeira instância. A conversa aconteceu na segunda-feira desta semana, início dessa semana, durante um encontro que foi pedido por Gilmar Mendes. Quem que participou desse jantar? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi quem intermediou esse encontro. Durante essa reunião, Gilmar Mendes foi avisado pelos bolsonaristas de que o governo americano aplicaria a Lei Magnitsky ali nos dias seguintes, nos próximos dias, contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo também como alvos. Segundo eu apurei, Gilmar teria respondido o seguinte: se isso de fato ocorresse, a aplicação da Lei Magnitsky, o Supremo poderia determinar que as instituições financeiras que atuam aqui no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Então, essa foi a resposta. Quando disseram, aliados de Bolsonaro disseram para Gilmar Mendes, segundo eu apurei, que a Lei Magnitsky estava chegando essa semana, ele não recuou e disse, olha, então a gente pode determinar, eventualmente, sim, soltou como uma ideia, que as instituições financeiras não cumpram as determinações vindas dos Estados Unidos. Falou, né? Amanda! Eu acho que ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu tô falando do julgamento do Marcos pela internet. Eu acho que a prova que o ministro... Acho que ele não tá entendendo. Quem deu foi a Globo, porque os cartões internacionais já foram cancelados por precaução, né? Então já tá começando. Isso porque a turma ainda vai no jurídico. Mas vamos continuar. Também apurei que essa conversa, esse jantar entre bolsonaristas e Gilmar Mendes, durou cerca de 2 horas e meia. E foi considerada uma conversa muito dura e ruim. Esse primeiro contato ainda não produziu nenhum avanço prático no caminho de uma pacificação, embora todos ali presentes tenham concordado que esse canal de diálogo vai continuar aberto para novas rodadas, novos encontros. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, apurei que o ministro Gilmar Mendes conversou ao telefone com o advogado Fábio Van Garten, ex-ministro de Bolsonaro. Van Garten havia estado em Miami com o deputado Eduardo Bolsonaro e estava ali com o termômetro calibrado para saber como estava pensando o filho de Jair Bolsonaro. Segundo pessoas que conversaram com o aliado de Bolsonaro, essa conversa entre Van Garten e Gilmar Mendes caminhou melhor. Até porque eles têm uma relação antiga entre o ministro Supremo e o advogado, mas eles caminharam ali no sentido de que é preciso encontrar um denominador comum para aplacar a crise. Embora não tenha havido pontos de consenso, a abertura de Gilmar Mendes para dialogar deixou o entorno de Bolsonaro com alguma esperança de mudança no rumo do processo e pegando o voto divergente de Luiz Fux como uma oportunidade para isso. Agora a conversa. Agora, uma coisa, não sei se vocês perceberam, uma conversa, Valdemar. Vem cá, será que, assim, com todo respeito aí a todos, né? Rogério Marinho, Sóstenes, Valdemar, algum de vocês foram lá atrás do Eduardo? Algum de vocês aí estão prestando algum tipo de apoio para Eduardo? O Van Garten é um bom tempo, né? Um bom tempo aí, vem se esforçando, colocou Eduardo na capa da Veja, vem fazendo esse trabalho com a imprensa, né? Óbvio aí, botando nas entrevistas. Por outro lado, o Valdemar, eu não sei se o Valdemar que tá na coleira do Duda Lima, o Valdemar só deixa, né? Mas parece que o Valdemar tá na coleira do Duda Lima. O Duda Lima faz o que quer, destrói o Eduardo, dia sim, dia também. E aí você vê que a conversa não foi pra lugar nenhum. Foi uma conversa ruim, conversa dura. Até porque eu acho que eles não falam em nome do Eduardo. Agora você vê como são as coisas, né? Quem tenta resolver alguma coisa, o Van Garten vai pros Estados Unidos, se encontra com o Eduardo, também pra ter alguma conversa cara a cara, e aí começa a conversar, e você vê que a conversa foi melhor. Curioso, né? Mas que curioso, né? Como as coisas são, né? Como as coisas são. Parabéns aí, viu, Valdemar? Tá no caminho certo. Valdemar. Aí olha pra isso daqui. Pra alguns, é uma notícia qualquer. Pra mim, que eu sou conspiracionista,
tem algo a mais. A revista Exame publica o seguinte, ó, Lei Magnitsky. E olha que frase que parece até que foi o Ciro Nogueira que falou isso daqui, né? Não discutimos a lei, nós cumprimos a lei, né? Ciro Nogueira gosta disso. Decisão judicial não se discute, se cumpre. É a mesma coisa. E quem que fala isso? O CEO do Bradesco. O Bradesco, bancão brasileiro, hein? Lá do Trabuco. O Trabucão bonito lá também da Febraban. Eita, né? O entendimento inicial é que a Magnitsky pode envolver todos os bancos que realizam negócio com os Estados Unidos. O Bradesco, que possui uma agência bancária, uma filial do banco e 2 broker-dealers, né, intermediários de operações nos Estados Unidos, tem uma presença significativa no mercado americano. Eu vou cobrir. Gente, o que é que tem a mais nessa matéria? Que às vezes passa desapercebido por muitos, né? Essa matéria saiu logo na revista Exame, que obviamente, né, cobre aí os assuntos do mercado financeiro e tudo mais. E curiosamente, fala dele. A tropa do Dedé tá em campo, hein? Quem comprou o Exame? O BTG. O meme Dedé vai salve o Brasil. Tá se tornando real, viu? Se você não viu o meme, eu vou mostrar. Talvez você nunca tenha visto esse meme. O meme do Dedé, rapaz. Será que o meme do Dedé vai virar verdade? Eu tô achando engraçado, viu, os rumos do Brasil. Mas aqui, ó. Conheça o meme do Dedé. Dedé vai salve o Brasil. Olha lá, ó. Fala dele, viu? Fala do Dedé, pai. Vai salve o Brasil. Rapaz, que tretas, viu? Tretas. Aí continua. O nosso... Temos que dar carteirinha da tropa pra ele ou não? Não sei, tô na dúvida. Vai depender de vocês, viu? A dependente vai dar carteirinha da tropa pro Lindenberg. O homem aí que fez Eduardo ficar nos Estados Unidos e que tudo que está acontecendo, né, tem participação do Lindenberg, o Lindinho. O Lindinho já entrou com ação, com a medida cautelar no Supremo para impedir que os bancos que operam no Brasil apliquem sanções financeiras ao ministro. Eita! Será que o Lindinho sabe o que ele tá pedindo? Ah, Lindinho, Lindinho. Os cartões de crédito internacionais já foram bloqueados. Escolhe aqui esse vídeo, porque tem uma coisa que é importante pra gente falar. Há quantos meses está se falando sobre Magnitsky? Há quantos meses você já ouviu a explicação do que pode acontecer com uma pessoa sancionada pela Magnitsky? Há quantos meses você está ouvindo isso? Veja o maior grupo de comunicação deste país. Os bancos fizeram consultas a escritórios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em Nova York, para saber, a partir da ordem executiva baixada, qual era o alcance dela em relação a Alexandre de Moraes. Os bancos fizeram, aqui, agora, né? Agora, nas últimas horas. Fizeram essa consulta e levaram essa informação até o Supremo Tribunal Federal. No entendimento dos bancos, como a decisão em relação a Alexandre de Moraes é genérica, né, você já teve outras decisões de sanções em que elas são mais detalhadas, dizendo exatamente o que vai ser punido com sanção e o que não vai ser. Quando ela é genérica, segundo os escritórios ali consultados, ela basicamente aplica sanção quando você tem operação com moeda internacional. No caso do Alexandre de Moraes, se ele fizer, segundo a avaliação dos bancos, que foi passada para o Supremo, se ele fizer operações com real aqui dentro, tem uma conta no banco, ele opera aqui, paga contas em real, isso não vai ser sancionado. A princípio, sempre é bom dizer a princípio. Né? A princípio. Se ele fizer operação com dólar... Você compra uma passagem lá e o site vende em dólar ou em euro. Não pode fazer compra em site internacional, não pode fazer nenhuma operação de câmbio, que geralmente essas operações são liquidadas nos Estados Unidos, porque lá que é o centro do SWIFT que faz esse tipo de operação. Então, aí não pode fazer operação com dólar. Com real pode. A princípio. Cartão de crédito dividiu os bancos. Tem banco que acha que se for uma compra com real, pode usar o cartão de crédito com bandeira americana. Outros bancos acham que não. Aí eles chegaram à conclusão seguinte: vamos bloquear os cartões internacionais do ministro Alexandre de Moraes. Não, já está acontecendo. Isso que você está dizendo isso? Eles já começaram a bloquear os cartões do ministro. A ordem já está valendo, né? A ordem já está valendo e já estão bloqueando os cartões de crédito internacional por precaução, para evitar que, de repente,
tem alguma operação com cartão internacional e eles sejam sancionados. Então já está bloqueando os cartões de crédito, né? Então essa é uma etapa, Marcelo. Então, por enquanto é isso. Vai ficar só nisso? Os bancos não sabem. Porque existe uma possibilidade. Qual a segunda possibilidade? É que, por exemplo, hipoteticamente, eu não sei onde que o ministro tem conta, isso é só hipotético. Mas esses bancos que a gente conhece, grandes aí, né? Banco do Brasil. Vamos Bom, isso, Banco do Brasil. Bom exemplo, Banco do Brasil. Vamos supor que o ministro tem a conta no Banco do Brasil, né? E o Banco do Brasil tem operações em Nova York e Miami. Né? Se o Trump quiser, ele pode sancionar o Bradesco, o Banco do Brasil em Nova York e Miami, dizendo, olha, o Alexandre de Moraes tem conta aí no Banco do Brasil, aí em território brasileiro, então nós vamos sancionar as operações do Banco do Brasil aqui. Ele pode fazer isso. Isso não está descartado. Mas, por enquanto, isso não está previsto na ordem executiva ainda. Isso não significa que Donald Trump não possa fazer esse segundo passo, de tomar medida exatamente nessa linha. Então... Não está previsto, viu? Não está previsto. Eu não sei se está. Eu sei que saiu ontem lá um documento, a gente comentou aqui em vídeo, né? Eu não sei nada. Eu não sou intérprete. Eu não sou especialista nisso, mas não está previsto. Mas, gente, olha só. O governo Trump começou a aplicar tarifas quando? Assim, mal começou o governo. Então todo mundo viu que tarifas poderiam vir para todos, né? Beleza. O governo Lula fez alguma coisa? Não. Passou o tempo. Montou sequer algum plano de prevenção, caso aplique? Não. Aí veio as tarifas. Todo mundo foi pego de surpresa. O governo fez alguma coisa para resolver? Não, porque o povo achou que a tarifa não vinha. A tarifa veio. Há quantos meses está se falando sobre Magnitsky? Meses. Em todo esse tempo, ninguém da imprensa achou interessante tentar entender até onde vai. A imprensa estava mais preocupada em falar que ele não tem nenhum bem nos Estados Unidos. Tá, ok. Mas vocês acham mesmo que varrer um problema para debaixo do tapete e o problema vai desaparecer? O problema só vai estar debaixo do tapete. Mas o problema continua ali. E uma hora o problema vai sair de dentro do tapete. Então, assim como a questão da tarifa, que o governo nada fez, que o Congresso nada fez, em relação a Magnitsky, a imprensa nada se informou, os bancos também nada. Ou seja, a gente vive num país onde o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, o quarto poder, que eles falam, né, que é a imprensa, e a elite financeira do país não tem nenhuma preocupação com absolutamente nada, a não ser manter o próprio poder. E qualquer coisa que vem aí, que apareça, que eles nem levam a sério, porque eles acham que eles estão acima do bem e do mal. O que é que vai acontecer? Eu não faço ideia. O Arthur até comenta, né, que a mídia brasileira sem exceção é completamente analfabeta e ignorante sobre o sistema financeiro mundial e infraestrutura de mercado, não é novidade. Mas o que a sanção mostrou é o nível da demência, desconhecimento e pseudo-autoridade desses caras, pô, é gigantesco. Por dever de ofício, tive de ler e ouvir os comentários sobre os efeitos da sanção. Do judiciário ao mais reputado grupo de mídia, eles não têm a menor ideia do que estão falando. Não sei como essa gente consegue levar o garfo à boca. Pior que eu consigo ver mais do Valdo tentando colocar o garfo na boca sem conseguir, viu? E aí os próximos passos, hein? A turma que diz que nada acontece, não precisa nem prestar atenção. A turma que acha que nada acontece, esquece, porque nada vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Segue aí na fé. Mas pra turma aí que acha que talvez alguma coisa possa acontecer e não quer ser pega de surpresa, pois bem, o Paulo Capelli fala assim, ó. O Trump, né, o primeiro teste que Trump vai impor ao Supremo após a sanção, né, o Trump monitora se o Supremo emitirá determinações para obrigar instituições financeiras que atuam no Brasil e operam em dólar a ignorar Magnitsky para não prejudicar o magistrado. Na Casa Branca, a expectativa é que ele fique sem acesso a bancos que tenham participação dos Estados Unidos. As restrições envolvem entidades como, por exemplo, o Banco do Brasil, viu? A Casa Branca espera que o Banco do Brasil remova ele dos clientes, que é uma sociedade de economia mista, e Itaú Unibanco, do ramo privado. Ó, tamo olhando aí, viu? Moreira Salles. Ó, Setúbal, Bracha. Trump não deverá se incomodar com o pronunciamento feito por magistrados no dever do ministro, mas reagirá com novas sanções, caso a corte delibere de modo a tentar reduzir os esforços da lei Magnitsky. Aí eu dou exemplo do que acontece no Brasil. Quando nossos ministros falam o seguinte, ó, bloqueia os canais. Quando ele manda bloquear os canais, a corte está falando que você pode criar uma nova conta? Não, porque quando você cria uma nova conta no Twitter, eles vão lá e bloqueiam uma nova conta. E eles seguem bloqueando cada nova conta que você cria. Por quê? Porque a ordem deles é para você não ter redes sociais.
Então, eu acho que é na mesma linha, sabe? O Sérgio tá falando, ó, não é grave. Não é pra você contornar, é pra ser grave. A sanção é pra ser grave. Vocês acham, gente, que o mundo não vai estar olhando pro que tá acontecendo? Vocês vendo como é o mundo, o que a história mundial nos mostra aí nos últimos, sei lá, 100 anos, 60 anos, né, de como são as relações internacionais e demonstrações de poder. Vocês acham mesmo que vai chegar, vai aplicar uma sanção, que é pra ser algo grave, que é pra realmente ser assim um recado do tipo, não mexa comigo. Eu tenho força, não mexa comigo. Aí você acha que você vai baixar uma sanção como essa, que o mundo todo observa, aí vai vir a segunda maior democracia das Américas, que tem um peso, uma das 10 maiores economias do mundo, pelo menos era, e vai falar, aqui não vale. Tu acha mesmo que os Estados Unidos, enquanto nação, que quer se impor como xerife do mundo, vai falar, oh meu Deus, o Brasil me ameaçou, eu não vou aplicar sanção. Eu não sei, velho, em que planeta a galera vive, mas eu fico muito receoso, sabe, com o que pode acontecer. Eu entro nisso aqui agora ou não? Eu não vou entrar nisso aqui agora, não. Não vou entrar não, porque senão eu vou ter que comentar várias coisas em sequência. Envolve a nossa linda direita brasileira e vai levar aqui pelo menos 20 minutos. Eu tô meio cansado de ontem, que foi o vídeo, mas, enfim, né? A gravação com o Eduardo, dormi tarde, acordei, minha voz tá cansada. Pelo menos foi um vídeo muito longo, né? Vídeo aqui na média de 1 hora. Serão algumas matérias aí que, pra dar o ar da graça, né? Vai que a pessoa, ao longo do dia de hoje, tá sendo muito criticada, né? Por uma falta de posicionamento, um posicionamento errado, resolver abrir a boca, né? Tentar aí se realinhar aí no processo. Mas enfim, vamos esperar aí os próximos capítulos, os próximos episódios. E ontem também, e nem comentei aqui em vídeo, eu ia começar uma coisa da direita, né? Críticas que os presidenciáveis fizeram a Eduardo e outras pessoas. O Sabugosa reapareceu, viu? Sabugosa, eu até mostro Sabugosa, olha aqui, ó. Na matéria, direita poupa Eduardo, mas avalia prejuízo eleitoral de tarifaço e teme custo político. Podendo falar com o Globo, o Sabugosa falou que é péssimo as tarifas, né? Aumento do custo de vida, diminui a variedade de produtos. O livre comércio é positivo para os dois lados. Não sei, né? O Sabugosa podia falar, poxa, é muito ruim a situação do que está acontecendo, né? E isso vem sendo causado pela essa crise institucional que o Brasil vive, né? Mas ele preferiu falar só do livre comércio, né? O grande Sabugosa. Até reapareceu, que tá sumido. Não abriu a boca para falar de nada, né? Confia no Sabugosa. Ao lado do Moro e do Cleitinho. Enfim, teve isso. Aí teve o Felipe Martins e deu uma trucada bonita, porque o Schellenberger quer entrevistar o Felipe Martins, ou seja, um jornalista americano. Como é que vai ser, né? Depois que o Wall Street Journal, em editorial, não foi mais aquela matéria da Maria O'Grady, foi o editorial falando, ó, tem algo errado aí com o Felipe Martins e o Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Aí o Schellenberger, o jornalista americano, quer entrevistá-lo e também não pode, já foi protocolado pedido na justiça. Quem assinou André Marcília. Aí tiveram mais algumas coisas ligadas à economia brasileira, mais coisas ligadas à tarifa. E não dá. Mas tudo isso aí, não tenha dúvida, vai parar no Atlas. Eu acho que ficaram faltando... dá pra quantificar em número. Se eu falasse pra vocês, pegando a média que às vezes por dia a gente fala entre de 40 a 50 coisas por dia, de 40 a 50 coisas, teria pelo menos, em termos de slide, ficou uns 320 sem falar. Então, colocando na média de 50, teríamos aí pelo menos 6 vídeos completos de pelo menos de 1 hora, 1h05, 1h10, se a gente fosse falar das coisas que aconteceram ao longo do mês que deu para falar. Julgamento, Paulo Gonet de janeiro, o caso do Felipe Martins todo, a questão lá do advogado Rumble, falando lá da carta que mandou, que chegou nos Estados Unidos, dia 12 de junho, blá, blá, blá. Enfim, várias outras denúncias, coisa ligada ao mercado ouro, que a Globo aí agora com um negócio de diversidade no mercado de trabalho, o que aconteceu nas últimas horas, a história da carteira de trabalho, enfim. Esse mês de agosto, o bicho pegou. Minha Nossa Senhora, como aconteceram coisas. Tudo vai estar registrado. Vejo que a coisa até amanhã, se amanhã já tiver fechado o Atlas de agosto, desculpa, de julho, eu vou trazer para vocês verem como é que ficou as divisões. Eu dividi basicamente toda essa questão eu botei assim, ó, basicamente, Lula versus Trump vai ser uma coisa e as coisas ligadas a isso. Aí outra eu botei, tipo, cerco ao regime,
Que aí mostra algumas coisas, e isso vai... Eu tenho que lembrar como eu coloquei. Aí o outro... Eu acho que o Cerco Regime, eu já fui basicamente a questão dos vistos e tudo mais, mas não entrou na Magnífica, porque foi ontem. Agora eu tenho que ver como é que vai fazer. Mas eu acho que eu vou colar também nesse. Aí outro, eu coloquei tudo ligado ao Eduardo Bolsonaro, porque tem tanta coisa do Eduardo, por exemplo, Eduardo versus, né, diversas pessoas da direita, que tem aconteceu muita coisa ao longo do mês que a gente comentou. Os liberais, tudo mais. Aí Eduardo candidato, os ataques que a imprensa, aquele dia merecimento, Eduardo não fez nada, isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Outro subtema. Aí teve as tretas do Eduardo com o PL. Quando eu vi o tamanho, a quantidade de ataques do PL contra o Eduardo, eu falei, minha Nossa Senhora. Foram vários também. Enfim. Aí as coisas ligadas a 2026, que tá muito mais ligado a 2026 do que só o Eduardo, aí já vai para outro capítulo. Enfim. Ficou... A divisão acho que vai fazer certo sentido. Na minha cabeça vai fazer amanhã para vocês. Teve muita coisa que aconteceu nesse mês. O mês de julho... Acho que foi o mês mais movimentado desde 2023. E acho que eu posso falar isso porque eu quantifico, né? Eu consigo quantificar a quantidade de coisas. Nunca falamos sobre tantas coisas. Não, a gente fala mesmo cuidar. Mas a quantidade de coisas que aconteceu no Brasil, assim, é assustador. Assustador a quantidade de coisas. Aí tem a coisa da COP. Trump tirou, não vem mais pra COP. Saiu ontem, anteontem. Agora, talvez o Brasil nem... A COP não seja nem mais no Pará, por causa da questão dos hotéis. E não vai dando nem pra comentar, né? Enfim. Ossos do ofício. Mas eu acho que assim que a parte principal que eu queria comentar com vocês, quero comentar, tá aí. Esse mês não vai ter nem preciso de dossiê histórico, né? Eu acho que Deus não mandou nada porque que nem cabe na história. Se bem que até eu vi algumas histórias, 2 histórias que vale a pena ir atrás. Mas é isso. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posso ser membro do canal. Tem um Tonho Valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas brasileiro, né? Kimpaim.com.br, tá tudo lá. Vou mandar todos os que eu dei play lá no Telegram. E aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!